Também informo que na sessão de hoje será chamado tão somente o feito que irei apregoar, que são os embargos, nos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 2111. Os demais serão inseridos em calendário e na pauta e serão, obviamente, julgados oportunamente. Por isso, apregou para a continuidade de julgamento os embargos nos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 2111, sendo o relator Sua Excelência o ministro Nunes Marques, embargante Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM, embargado Presidente da República e Congresso Nacional. Consta da memória do transcurso processual o seguinte: após o voto do ministro relator Nunes Marques, que rejeitava os embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e determinava a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão primeiro, datado de 31 de março de 2024, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino, o processo foi destacado pelo eminente ministro Dias Toffoli, isto na sessão virtual de 14 a 21 de fevereiro de 2025. Portanto, à luz do destaque, tem reinício o julgamento, nada obstante, Sua Excelência, o relator e também os eminentes ministros que integram esse colegiado, atendendo sugestão do ministro que destacou, o ministro Dias Toffoli, nós ouviremos, tendo em vista que o voto do relator e relatório foram dados a conhecer, o eminente ministro Dias Toffoli irá, portanto, proferir seu voto nesta matéria e, em seguida, a palavra será devolvida ao relator. Com a palavra, o ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, a ministra Carmen Lúcia, os eminentes colegas, o eminente relator desse feito que eu destaquei, ministro Nunes Marques, senhor vice-procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados, servidoras, imprensa, todos que nos acompanham. Senhor presidente, inicialmente mesmo falei da importância da ritualística, mas a ritualística está sendo cumprida na medida em que o eminente relator e os colegas anuíram de já irmos diretamente, em razão de otimização do tempo e em razão de não haver sustentações orais, porque, no caso, ministro Flávio Dino, já estamos em sede de embargos de declaração em embargos de declaração, ou seja, já estamos nos segundos embargos de declaração. O que, ministro Toffoli, o que para nossa tradição, eu peguei um caso que havia 8 embargos de declaração. Eu não sei se alguém já viu um recorde maior do que esse. Mas eu acho que sim, porque tem um meme que corre desde a época que eu fui presidente, que eu apregoei um feito que levou 3 minutos, o pregão só do que é do recurso, sem o número, antes de chegar no número. Mas é a nossa processualística, nossa ritualística. Então, mantendo ela e agradecendo ao eminente relator, os eminentes colegas, senhor presidente, e eu trago aqui uma leve divergência em relação àquilo que está no relator, mas Sua Excelência até vai ter, evidentemente, a oportunidade de ter a palavra, mas pelo que dialogamos, inclusive, está no corpo do voto as mesmas preocupações. Então, eu vou à leitura do voto, porque eu penso que, no final, haveremos concordância sem embargo, ainda mais na questão colocada no processo. Digo eu, então, que trata-se de embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos contra acórdão e que o Tribunal Pleno rejeitou anteriores embargos de declaração. E adoto aqui o bem elaborado relatório do eminente ministro relator Nunes Marques,
que apontou que a pretensão da embargante, apresentada em 53 páginas, pode ser sintetizada nos seguintes itens. 1. Nulidade do julgamento, quanto ao reconhecimento de força congente ao artigo 3º da Lei 9.876/99. 2. Nulidade dos votos proferidos pelo ministro Gilmar Mendes. 3. Apresentação de distinguishing entre o julgamento das ações diretas e o do tema 1102, com a indicação de precedentes ou normas que considerem uma medida liminar como jurisprudência dominante, e a demonstração das razões pelas quais a mencionada decisão liminar teria prevalecido sobre um acordo de mérito. 4. Reunião das presentes ações com o RA 1.276.977, paradigma do tema 1102. 5. Instauração do procedimento de revisão de tema repetitivo na forma do artigo 103 do Regimento Interno. E 6. Preservação da revisão da vida toda, tema 1102, para os segurados que a requereram judicialmente até 21 de março de 2024. Pois bem, essa é a síntese dos pedidos. Na sessão virtual de 14 de fevereiro a 21 de fevereiro desse ano, votou o eminente relator com a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão primeiro, datado de 31 de março de 2024, acompanhado de Sua Excelência, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Pedi destaque do processo para melhor apreciar a controvérsia. É um breve relatório e passo, então, senhor presidente, a esclarecer desde logo que acompanha em grande parte o voto do eminente relator, ministro Nunes Marques. Peço vênia apenas a Sua Excelência para divergir no que diz respeito à questão do overruling e negação dos efeitos da decisão. É de conhecimento de todos que o STF havia fixado em 2022 tese para o tema 1102, de repercussão geral, admitindo o que se chama de revisão da vida toda, naquela repercussão geral. Essa tese era, aliás, harmônica com a orientação que já existia no tema repetitivo 999 do Superior Tribunal de Justiça, RESP 1.554.596, Santa Catarina. Nesse contexto, reitero o que apontei no julgado ora embargado. Pode-se dizer que os juízes e os tribunais do país, por conta do efeito vinculante para as instâncias inferiores daquela tese de repercussão geral ou daquela tese de tema repetitivo, vinham reconhecendo o direito dos segurados do INSS à revisão da vida toda. Pois bem, o quadro, a meu ver, apontava para a existência de importante base jurídica formada em julgados das mais altas cortes, STJ e essa própria, em favor dos segurados. Ou seja, inúmeros segurados do INSS confiavam seriamente naquelas teses de tema repetitivo e de repercussão geral, bem como na manutenção dessas orientações. Creio que, muito por conta disso, houve ajuizamento de diversas demandas para se ver concretizado o direito à revisão da vida toda. A propósito, na petição dos primeiros embargos de declaração datada de junho de 2024, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos havia informado que, na época, haveria aproximadamente 103 mil ações sobre o tema. Consulta em 5 de março de 25, no painel BNP, Banco Nacional de Precedentes, apontou que havia 92.077 processos sobrestados nos tribunais do país, com base no tema 1102 de repercussão geral, e 47.410 processos sobrestados com base no tema repetitivo 999 do STJ. Embora alguns dos processos que integram esse ou aquele conjunto podem estar sobrestados por ambos os temas, os novos números corroboram a ideia de que, de fato, existiu enorme volume de segurados que buscaram o Poder Judiciário para ter seu direito à revisão da vida toda. Contudo, com o julgamento posterior de mérito destas ações diretas, a 2.110 e a 2.111, este Supremo Tribunal Federal, em nova composição, reviu seu posicionamento sobre a matéria e firmou a impossibilidade da revisão da vida toda, sem qualquer espécie de modulação. Não houve modulação. Sobrepujou com isso a tese do tema 1102 de repercussão geral, que vinha vigorando por cerca de 1 ano e 3 meses, e a tese do tema repetitivo 999, que vinha vigorando por 4 anos e 3 meses. Houve, assim,
entendo eu, com a devida vênia, ao não modularmos inicialmente uma quebra de confiança naquilo que os segurados depositaram em razão de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral. É verdade que a tese do tema de repercussão geral, até o julgamento das ações diretas, não havia transitado em julgado. Isso há de se registrar. Ou seja, houve uma mudança de posicionamento em razão de mudança de composição. Basicamente, os integrantes que se mantiveram as suas posições, e com a mudança de composição houve uma mudança quanto ao julgamento da ação direta, em relação à repercussão geral. Não é que há uma incoerência da Corte, é só para ficar registrado isso, mas há, né, do ponto de vista daquele que procura o Poder Judiciário, digamos, uma incompreensão e uma certa aflição em ver que ele tinha, né, comemorado uma vitória que depois ela não transitou em julgado, é evidente, né, não transitou em julgado, tanto que aqui nós estamos a analisar a ação direta, né, e não a repercussão geral. Ela não havia transitado em julgado, mas é que eu estou aqui a dizer, senhor presidente, que o tema repetitivo do STJ, de número 999, vigorou por 4 anos e 3 meses, até o julgamento da ação direta, essa que estamos aqui em embargos de embargos. E a repercussão geral vigorou, reconhecendo a possibilidade da revisão da vida toda em julgamento desta Corte, no qual eu ficara vencido. Depois, na ação direta, eu votei com a maioria que fez o overruling. Ela vigorou, aquela repercussão geral, por 1 ano e 3 meses. Então, é evidente que há, do ponto de vista dos segurados do INSS, que receberam ou que foram à Justiça procurar o seu direito com base nesses precedentes, a necessidade, vejo eu, de uma modulação. E aí eu continuo, senhor presidente, dizendo, reiterando, a tese do tema de repercussão geral, quando se julgaram as ações diretas, não havia realmente transitado em julgado. Estão pendentes ainda de julgamento os embargos de declaração no recurso extraordinário 1.276.977, exatamente o paradigma do tema 1102. Como bem realçou o eminente relator, contudo, em meu modo de ver, o cenário descrito revela, respeitadas as opiniões divergentes, caso de overruling. E assim, ao fazermos o overruling, nós temos entendido que nós não podemos quebrar a confiança daquele que procura o Poder Judiciário com base nos seus precedentes. Considerando esse quadro, defendi no julgado, ora embargado, modulação dos efeitos do acórdão proferido nas ações diretas, a fim de consignar a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais prolatadas até a data da publicação, data do julgamento daquelas ações diretas. Isso é 5 de abril de 2024. Quanto a esse ponto, o ministro Alexandre de Moraes indicou que me acompanharia, caso ficasse vencido, quanto à manutenção da tese do tema 1102. Ainda no julgado embargado, o ministro Luiz Roberto Barroso também fez alusão, embora apenas na fundamentação do seu voto, sobre a desnecessidade de restituição daqueles valores, considerando que tais valores configuram verba alimentar recebida de boa-fé. E aqui é um ponto, vários dos colegas se manifestaram, inclusive o relator, mas no corpo do voto, ministro Zanin, ministro Fachin. E eu penso que isso tem que ficar, né, com a devida vênia de quem eventualmente entenda diferentemente, no corpo do dispositivo, né, e aclarar, então, os julgados. Nós sabemos que essa é uma questão que impacta centenas de milhares de brasileiras e brasileiros. Pois bem,
vários dos colegas fizeram alusão a exatamente no corpo das suas fundamentações de voto a não necessidade de restituição. Mas o que está acontecendo, ministro Alexandre, é que na base está tendo pedidos dessa restituição. E nós sabemos que aqui temos Procuradora-Geral de Minas Gerais, ministro-presidente foi procurador do Estado do Rio de Janeiro, eu e o ministro André Mendonça fomos da Advocacia Geral da União, vários aqui têm experiência com cargos públicos, o próprio ministro Fachin também já ocupou cargo de direção na administração pública. Muitas vezes o advogado público ele é impelido a fazer uma defesa em nome do Estado por conta do dever de ofício. Então, também temos que compreender essa posição dos advogados da União, dos procuradores federais, que têm por dever de ofício, muitas vezes, procurar aquilo que é, em razão da não modulação feita anteriormente, uma possibilidade de um valor, até porque, eventualmente, poderiam responder, do ponto de vista de análises jurídicas de órgãos de controle, pela sua eventual omissão. Então, eu penso que aqui é um dos cernes da questão, porque aquilo que nós falamos aqui, eu penso que praticamente é unanimidade, e aquilo que a gente já tem repetido em vários julgados, o que é recebido de boa-fé não é repetido. Então, continuando aqui, senhor presidente, como aduziu o ilustre relator no julgamento dos presentes embargos de declaração, a maioria da Corte não aderiu a essas manifestações que eu fiz, o ministro Alexandre fez também, Vossa Excelência, presidente, talvez porque disse Sua Excelência o relator, entre aspas, talvez porque a irrepetibilidade do indébito de verbas alimentares recebidas de boa-fé já é uma matéria tão pacificada entre nós que já é um senso tão comum que, às vezes, o óbvio não precisa ser dito, mas, na prática, o óbvio precisa ser dito. Foi por isso, então, que Sua Excelência, o relator, registrou na fundamentação de seu voto que não colherão êxito eventuais cobranças feitas pelo INSS em face dos segurados ou sucessores referentes a valores recebidos a maior até a data de 5 de abril de 2024. Como disse o eminente relator, o seu voto constou isso. Só que, na prática, muitas vezes, a Procuradoria é compelida, por dever de ofício, a fazê-lo com aquele temor, o temor reverencial dos órgãos de controle ou o temor de responder por uma certa omissão, que não haveria realmente. O sentido do voto de Vossa Excelência, eu penso e sinto, que está dentro daquele senso comum da irrepetibilidade daquilo que foi recebido de boa-fé. Todavia, na parte dispositivo, não há previsão nesse sentido. Então, eu julgo que é correta a compreensão quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais prolatadas até a referida data de 5 de abril de 2024. Seja pela natureza dessas verbas e a jurisprudência da Corte sobre verbas alimentares, seja por aquela guinada de jurisprudência. Mas acredito que prever essa medida em sede de modulação, fazendo-se menção, inclusive, a decisões judiciais provisórias, e aqui eu penso que, inclusive, no dispositivo, é importante colocar que as liminares também. Ou seja, os que foram recebidos durante o período de vigência das liminares também não podem ter repetitividade. Foram recebidos de boa-fé com base numa ordem precária, mas uma ordem judicial que tinha fundamento em repercussão geral do Supremo e há mais de 4 anos em repetitivo do STJ. Eu penso que, assim, faremos e traremos segurança 692, que eu cito um julgado. Pois bem, no julgamento desse tema repetitivo do STJ, a Corte Superior
afirmou a compreensão de que a reforma de decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Então, aqui, o que eu estou a dizer? Há um precedente irrepetitivo de interpretação de lei federal no Superior Tribunal de Justiça, que é o tema repetitivo lá, número 692, recurso especial 1.401.560, primeira sessão, cujo relator é o eminente ministro Sérgio Kukina, que diz que aquilo que foi dado de maneira precária tem que ser devolvido pelo autor da ação. Por isso que eu entendo que aqui, ministro relator, ministro Nunes Marques, aquilo que o segurado recebeu por uma tutela provisória, nós temos que deixar claro no dispositivo que ele não deverá repetir, até porque tinha em seu de tribunais há mais de um ano antes do julgamento da ação direta. E continua, então, podendo essa... aqui eu estou fazendo referência ao julgado, mas já dei a compreensão a vossas excelências, que eu pedi para distribuir excelência, então eu vou aqui, senão eu vou ser repetitivo, senhor presidente. Eu vou adiantando um pouco aqui o meu voto, eu falo aqui das questões relativas a impactos orçamentários, que há várias análises feitas, mas eu penso que a solução dada aqui não haverá de impactar. Eu desenvolvo aqui todos os elementos de análise sob o ponto de vista de impacto, mas o mais importante aqui é a questão da segurança jurídica, né? E não haverá um impacto muito grande, inclusive, informalmente dialogando com a própria Advocacia Geral da União, não verifiquei, mas que eu não vejo nem aqui na assistência à Advocacia Geral da União a contrapor aquilo que eu estou a votar, e eles tiveram ciência do que eu ia votar. Então, eu digo isso de público, porque, inclusive, quando um tema é pautado dessa forma, sempre está presente aqui a Advocacia Geral da União ou diretamente alguém que falaria em nome daquela instituição. Então, o voto que eu estou trazendo aqui é um voto que garante, né, ponto de vista daquilo que foi a decisão na ação direta, uma justiça àqueles que tiveram seus benefícios concedidos até determinado período pela justiça brasileira, do ponto de vista, inclusive, da tutela provisória, e, ao mesmo tempo, sem criar maiores embaraços, digamos assim, à responsabilidade fiscal do Estado brasileiro. Ministro Toffoli, eu só tenho uma dúvida quanto ao voto de Vossa Excelência sobre os honorários. O fundamento seria também proteção da confiança ou seria uma espécie de deferimento de justiça gratuita? Porque eu tenho receio sempre do precedente que a gente firma. E aí eu fiquei na dúvida, lendo o voto de Vossa Excelência. Veja bem, inclusive, quando eu votei, acompanhando, mantendo a mesma posição, porque na repercussão geral eu fiquei vencido. Na repercussão geral se reconheceu a possibilidade da revisão da vida toda. Eu fiquei vencido. Houve a mudança de composição quando sobreveio a ação direta. E a ação direta, pela nossa tradição, tem preferência de terminar o julgamento em relação aos casos de natureza individual, mesmo com repercussão geral. E ali eu mantive a minha posição e aí se formou uma maioria. Só que não se modularam os efeitos. Quando eu votei, eu disse claramente aqui, nessa mesma posição que eu estou, que eu fazia um apelo à Advocacia Geral da União de não cobrar os honorários. De não cobrarem. Inclusive, o Advogado-Geral da União anunciou isso publicamente e começou tratativas ainda com o Conselho da Justiça Federal, com a ministra, então presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, a eminente ministra Maria Tereza de Assis Moura. Só que isso ainda não se solucionou.
E Vossa Excelência, que ocupou todos os cargos possíveis da humanidade, só não foi ainda para a Lua, mas Nem para Marte. nem para Marte. Mas Vossa Excelência, que já ocupou todos os cargos da administração pública, do Parlamento, Executivo e Judiciário, tanto no Judiciário de primeira instância, quanto secretário-geral do CNJ, e agora ministro, já ia falar presidente, ministro, quase presidente da primeira turma já, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência sabe muito bem, né, como a máquina ela é pesada, ela é complexa e às vezes ela age por si só, né? E aqui temos que lembrar que os advogados públicos recebem honorários, então também eles vão, né? Então, embora tenha sido dito do ponto de vista de não cobrar os honorários, eu também vejo necessário colocar no dispositivo. Ou seja, geral, e os beneficiários do INSS são as pessoas mais vulneráveis. Então, além delas terem a revisão da vida toda revista por conta da decisão da ação direta, elas ainda teriam que pagar honorários de advogado para o Estado, que se revertem para os procuradores. Por isso que, só para concluir, então, o dispositivo do meu voto, senhor presidente, eu digo que, em face do exposto, eu nem sei se agora será pedindo vênia, porque talvez haja a concordância, assim espero, né? Mas aqui no voto escrito, com a elegância que o eminente relator merece, como todos os eminentes colegas, eu peço a licença, a vênia, para divergir parcialmente de Sua Excelência, ministro Nunes Marques, para acolher em parte os embargos de declaração, para propor, a título de modulação dos efeitos da decisão, a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais definitivas ou provisórias prolatadas até 5 de abril de 2024, data da publicação da ata de julgamento do mérito da ação direta número 2110-DF e 2111-DF. B. De se cobrarem valores a títulos de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis. Poderia colocar aqui, ministro Flávio Dino, excepcionalmente no presente caso, vou aqui então adendar oralmente, algo que não está no voto escrito, em razão, sempre aprendendo com Vossa Excelência, querido amigo de décadas, ministro Flávio Dino, excepcionalmente no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão, até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se referem o item A e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item B efetuados. Aquilo que já foi, ou seja, aquilo que já foi, já foi. Senão é a repetição da repetição da repetição e aí não acaba nunca. Então, essa é a minha sugestão que eu faço aos eminentes colegas para... Esse é o processo que está levando a vida toda. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli, pelas considerações e reflexão que considero muito importante e que merece mesmo uma atenção de Simone Tebet, já está em fase de elaboração da lei da LOA e portanto, alguns aspectos importantes do orçamento do Supremo Tribunal Federal me retiveram e reiterei a Sua Excelência o absoluto compromisso do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário Federal com a responsabilidade fiscal e com a preservação dos limites do arcabouço fiscal, mas apenas discutindo detalhes importantes que envolvem desde a segurança do tribunal até as questões de custeio geral. Só para justificar, mas tive a oportunidade de ler o voto do ministro Toffoli e me sensibilizando com muitos dos pontos trazidos por Sua Excelência. Pois não, ministro Cássio Nunes Marques. Primeiro, cumprimentar Vossa Excelência, na pessoa de quem também cumprimento todos os colegas, o vice-procurador eleitoral, os servidores, os advogados e demais pessoas presentes.
A discussão, senhor presidente, não gira em torno nem de uma divergência. No meu voto, eu trago todo esse histórico feito pelo ministro Dias Toffoli, inclusive da manifestação de Vossa Excelência dentro do corpo do voto, da divergência de Sua Excelência, ministro Dias Toffoli, da adesão feita pelo ministro Alexandre de Moraes, e digo no meu voto. Sendo assim, na linha do que já assentaram os ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, também registro, como opter dictum apenas, que não colherão êxito eventuais cobranças feitas pelo INSS em face dos segurados ou sucessores, referentes a valores recebidos a maior até a data de 5 de abril de 2024, em decorrência de decisões favoráveis à revisão da vida toda. Então, já assentada dentro da irrepetibilidade. O que traz como proposta o ministro Dias Toffoli é nós deslocarmos, né, essa assertiva de dentro do corpo do voto para a parte dispositiva, para trazer uma maior clareza E a questão dos honorários. E a questão dos honorários, que eu não tinha avaliado, mas com certeza teremos um pouco mais de tempo. Ministro Cássio, se não me falha a memória, o advogado-geral da União, da tribuna, se comprometeu a abdicar dos honorários de sucumbência e custas processuais nas ações relacionadas à revisão da vida toda. Portanto, o ministro... Mas aí temos essa questão dos honorários, a questão do controle, quem foi da máquina administrativa sabe que é difícil, e a questão das custas é uma lei. Como é que o procurador federal vai abrir mão? Então, se não tiver uma ordem daqui do Supremo que desonere o procurador dessa sua obrigação de dever de ofício, reconhecendo, então, que esses segurados não terão que pagar as custas processuais nem os honorários, realmente isso não terá fim. Não, acho que explicitar na decisão o compromisso no dispositivo. Melhor, claro. Ministro presidente, apenas que eu concordo integralmente com essa visão. Eu apenas me preocupei com excepcionalmente porque viragens jurisprudenciais, infelizmente, acontecem. E, portanto, só a mudança de jurisprudência não é razão suficiente para. Mas, no voto do ministro Toffoli, não é razão tem dado suficiente para o quê? Para dispensar os honorários. Sim. E por isso que eu indaguei e concordo com a conclusão do excepcionalmente, para ficar claro que são os dados econômicos que Sua Excelência o ministro Toffoli trouxe, quanto à média dos benefícios, etc., para deixar claro que isto não vai acontecer porque é o risco da atividade. Quem demanda pode ganhar, pode perder. Mas nesse caso concreto, eu estou de acordo. Apenas, ministro Cássio, talvez agregando isso. O excepcionalmente, em face do perfil dos segurados, para evitar que isso vire um precedente, né, chamemos. Muito bem. Ministro Cássio, continua com a palavra. Presidente, você já está colhendo o voto, eu ajusto o meu voto, né, deslocando da parte dos fundamentos para a parte dispositiva, e também acolho a sugestão do ministro Flávio Dino, porque é uma justificativa. Nós estamos diante do jurisdicionado mais hipossuficiente que tem, que é o beneficiário da Previdência, que está tentando buscar algo que era até então plausível. Então, eu estou de acordo com a... Então, agora, senhor presidente, eu reajusto meu voto para acompanhar o relator. O relator. Aqui, nos embargos de declaração... Vossa Excelência havia pedido vista, ministro Toffoli? Era destaque. Destaque. Há votos divergentes nos embargos de declaração? Com os reajustes, não. Eu acho Penso que não. Ministro André, um pouco, ministra Carmen. Eu posso proclamar? Por favor. Temos quórum para modular. Estou de acordo, senhor presidente. Então, 10. o ministro Luiz Fux, é que nós sentimos muita falta de Vossa Excelência presencialmente aqui. É recíproco essa falta. Vossa Excelência acompanha, portanto... Estou de acordo. Portanto, nós estamos dando provimento em parte aos embargos de ação para fazer a modulação nos termos do relator. Portanto, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos para fins de modulação de efeitos da decisão nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Ministro Toffoli, muito importante essa participação de Vossa Excelência, clarificando esses pontos, que acho que ficaram melhor lançados agora na decisão.
agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão. O Direto do Plenário termina aqui. Karina, obrigada pela sua participação hoje aqui comigo no estúdio. Até semana que vem. Você pode baixar o aplicativo da TV Justiça Mais no seu celular e rever a sessão. Na internet, você acompanha a programação pelo canal do YouTube da Suprema Corte. Daqui a pouquinho vai começar o Jornal da Justiça. Uma ótima noite para vocês. Tchau.